Boa tarde, gente. A gente vai dar o início aqui ao nosso painel sobre Private Equity na América Latina, com Marcelo Rudy, que atualmente é Managing Director da HG, e ele tem uma extensiva carreira em Private Equity. Começou na Angra, depois para o Santander, também teve uma passagem pela Gávea, e agora está, eu acho que por volta de 8 anos na HG. Marcelo, primeiro, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente queria começar sabendo um pouco como foi o início da sua carreira, até porque acho que quando você começou no Private Equity, não era nem perto do tamanho que se encontra no Brasil hoje, era uma área que era pouco desenvolvida, e o que motivou você a continuar e ter começado nessa área que era bem mais incerta e bem menos desenvolvida, igual é hoje no Brasil, e ter se consolidado e se mantido por mais de 20 anos nessa área? Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que muita cara nova, tem cara conhecida. Bom te ver, né? Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar, estava na faculdade ainda. Eu tive algumas experiências muito curtas antes de entrar em Private Equity. Em meados de 99, eu me mudei para os Estados Unidos, trabalhei num banco, numa corretora, que hoje em dia nem existe mais, um banco que foi incorporado já 3 vezes pelo Citigroup. Então, tive uma pouca experiência no momento que acontecia muito IPO de companhia de internet. Aí depois eu voltei para o Brasil, ainda na faculdade, né, fiz esses intercâmbios. E a minha mulher, eu casei com uma menina que estudava na minha faculdade, na minha sala. Ela estava estagiando num banco alemão na época, chamado Dresdner, fazendo investment banking. Era um dos principais bancos de infraestrutura na época, e ela estava estagiando, falou, porra, Marcelo, vem trabalhar aqui, que é legal. E aí eu comecei a trabalhar lá, investment banking, achei uma bosta. Falei, puta, isso aqui não é para mim. Eu tinha um interesse muito forte em finanças, né? Mas eu tinha uma cabeça, e tenho até hoje, uma cabeça muito em finanças corporativas, né? É uma mistura de mercado financeiro com o dia a dia das empresas, numa ótica mais barriga no balcão. Naquele momento, o mercado de Private Equity ele era ínfimo no Brasil. Lá o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira ainda tocavam o que hoje é a GP. E aí apareceu uma nota lá no IBMEC dizendo, olha, eu fiz IBMEC, tem uma vaga de estágio no Grupo Icatu, que foi onde eu comecei, que era um fundo de Private Equity de 125 milhões de dólares, para você ter uma ideia do tamanho. Era um fundo grande na época. E, puta, sem entender direito, eu fui para lá. E gostei pra cacete, porque ele mistura muito bem essa minha vontade de finanças, mas com uma experiência mais ampla de companhia de uma forma geral, entendeu? Outra coisa assim que a gente também vê bastante é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem a gigante do Private Equity, a gente vê a Blackstone, a KKR, e a gente vê aqui no Brasil que está tendo um crescimento, sim, do Private Equity, mas principalmente na parte de infraestrutura, né? Como a gente vê no mercado de rodovias, saneamento, mas não esse Private Equity que é gigante como nos Estados Unidos. Você vê razões por que o Private Equity acabou não se desenvolvendo tão fortemente no Brasil, sendo que é um dos principais vetores de crescimento nos mercados desenvolvidos? Sim, bastante. Primeiro, de uma forma geral, e a gente pode falar do Brasil mais pontualmente, né? O passivo do Private Equity, né, os investidores de Private Equity, são muitas vezes, né, a vasta maioria, fundos de pensão, seguradoras, fundos de faculdades como Harvard, Princeton, tem vários que fazem investimento, né? E algumas pessoas tipo, muito, muito ricas que alocam um percentual do seu portfólio em ativos alternativos, né? Então, Private Equity é uma dessas categorias. Esse mercado de passivo nos Estados Unidos, o montante de liquidez nos Estados Unidos, é infinitamente maior do que no Brasil, né? Então, quando você olha isso e fala, porra, o cara da seguradora vai alocar X% do mercado em alternativo, e um pedaço desse X% vai migrar para o mercado emergente, que é o alternativo do alternativo.
Então, por definição, a liquidez, né, o lado do passivo do private equity, ele é muito mais limitado no Brasil do que nos Estados Unidos, que também é verdade para o mercado de crédito, que também é verdade para o mercado de bolsa, mas eu acho que no private equity isso ainda é mais acentuado. Teve um momento no Brasil, lá para 2002, 2003, que criaram um veículo chamado FIP, e aí, por incentivos do governo, os fundos de pensão brasileiros começaram a investir em private equity. E aí criou um boom na indústria, de uma forma muito negativa, a propósito, porque começou a criar várias gestoras que não tinham qualidade para fazer private equity, né? Assim, eram pessoas que estavam migrando de outras carreiras para fazer private equity e não tinham a qualificação da forma que cresceu tão rapidamente. E essa indústria de private equity financiada por fundo de pensão brasileiro foi dizimada entre incompetência e lava-jato. Então, hoje, o passivo brasileiro, dos fundos que tem história longa no Brasil, são passivos internacionais com equipes locais. Você pega o Arbo Pinco, Zadvent, o Pátria começou assim, a GP é assim, o HIG, CVC, e aí tem vários nomes que estão aqui no Brasil há muito tempo que tem essa combinação. Marcelo, a gente aqui particularmente na Liga, a gente tem muito contato com o pessoal de public, mercado de ações, enfim. Particularmente, eu estou 1 ano na Liga e é a primeira vez que eu estou tendo uma conversa sobre private. A gente aqui não tem muita ideia como que funciona, pelo mercado de private equity ser um mercado fechado, você tem menos acesso às informações e tudo das empresas, a gente não sabe como funciona o dia a dia, até uma escolha de uma empresa realmente que vocês pensam em investir. Eu dei uma olhada que vocês da HIG preferem empresas médias, nem tão iniciais, nem tão avançadas, mas você pode contar para a gente como que é tipo, o processo, todo esse processo de olhar uma empresa e pensar em começar a analisar ela para realmente vocês efetivarem, entrarem dentro dela e poder melhorar para, no futuro, obter lucro, como que é esse processo, esse dia a dia, porque a gente realmente nunca teve tanto contato com isso. Bom, a dinâmica é muito, muito diferente de empresa de public equities. Completamente diferente, inclusive no processo de avaliação, de precificação da oportunidade. É bem diferente. A gente pode até falar sobre isso melhor. Dando um passo atrás, a estratégia do HIG de investimento ela é diferente da vasta maioria dos fundos de private equity no Brasil. Tá? O HIG compra controle de empresas médias. Empresas médias são vai de uns 30 milhões de reais de EBITDA até uns 200 milhões de reais de EBITDA, né? Com um componente de dívida. Então, o tal do leverage buyout é o DNA do HIG, que é comprar empresas misturando dinheiro próprio com dinheiro de dívida, né? Para que o próprio fluxo da empresa sirva essa dívida e alavanque o retorno. Então, é um perfil de investimento que, além disso, a gente olha absolutamente todos os setores. É bastante agnóstico do ponto de vista setorial. A vasta maioria dos fundos de private equity no Brasil, eles olham companhias maiores, né? Participações minoritárias, né? Ou então, quando olham o controle, são fundos temáticos. Ou a infraestrutura que você falou, são caras de varejo, são caras que olham tecnologia, né? Então, combinam, ficam muito focados no setor. Dito isso, você precisa, independente de qualquer que seja a tua estratégia dentro de private equity, tem um esforço de originação de oportunidades, né? Muitas das oportunidades chegam até nós, né, através dos bancos de investimento, das boutiques de M&A, sejam de empresários que estão buscando sócios, sejam de empresários que querem vender sua empresa, e a gente já comprou 100% de algumas empresas. Então, tem esse fluxo de originação passivo, mas tem um trabalho da equipe de private equity de tentar chegar na oportunidade antes que essa companhia contrate um banco ou ou se preparem para o IPO, para justamente reduzir a competição no processo de investimento e aí você conseguir evitar um processo de leilão, né? Dito isso, tem toda uma parte de análise financeira, né, que é quanto eu precifico esse ativo. Tem uma parte muito legal de diligência de negócio. Quais são as características dessa empresa? Ela é líder no setor? Como é que ela gera caixa? Quais são os riscos dela, né? Num papel muito mais micro do que macro, que talvez, às vezes, seja mais determinante numa ação pública, né? E aí, quando você passa por essa análise de negócio financeira, você tem uma parte negocial de contratos, né? E dos termos da transação. Então, eu costumo dizer que a atividade de private equity, em qualquer
camada de estratégia que você siga, ela é super multidisciplinar. Você precisa finanças, entender de empresa, revisar contrato e discutir contrato com profundidade e ter um coeficiente comercial de conseguir convencer aquele empreendedor para ser teu sócio ou vender a empresa para você, que é muito importante. Que é diferente de você ficar sentado e não tem nenhum mérito ou demérito, de ficar sentado na frente de uma tela tomando a decisão de você vai comprar Vale e Petro. Que eu acho que é um set de tipo, muito legal, pensei várias vezes na minha carreira se eu deveria ter feito isso, porque você consegue analisar o macro, eu vou comprar Vale aqui ou eu vou comprar um bond da China, né? Acho que é muito mais complexo e macro. A nossa vida de private equity ela é micro, é entender a empresa. E além disso, assim, depois do processo de compra, de escolher as empresas, vocês também fazem transformações dentro da empresa. Vocês contratam executivos, tentam melhorar as margens, fazem uma série de transformações. Você acredita que a maior parte do valor gerado para a HG, ela vem logo no momento da compra ou durante essa transformação que vocês fazem na empresa? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Primeiro, a gente é muito disciplinado em preço. Em private equity, como você não tem liquidez, você não sabe quando é que você vai vender a companhia, principalmente no Brasil, a única coisa que você controla, de fato, é o preço que você paga para aquela empresa. E várias vezes você acha que pagou um preço, quando você entra na empresa e descobriu que, o preço relativo foi diferente, você acendeu a luz do quarto e viu que não era tão bonito quanto você achava. Então, preço é fundamental, ter disciplina de preço é fundamental. A outra coisa como a gente entra em companhias médias, no Brasil, são companhias que foram fundadas por famílias ou por empresários, que são muito bons ou comercialmente, ou do ponto de vista industrial, ou em alguma característica da empresa, mas ela não é 100% profissionalizada ou organizada o suficiente com mecânicas de gestão que ajudassem a melhorar o negócio. Além disso, a gente acelera o crescimento, trazendo gente boa e a gente partindo para dentro das companhias muitas vezes, né? Quando você olha o investimento de private equity em companhias maiores, né, essa criação de valor ela é muito mais difícil, porque são companhias que já contrataram executivos excelentes, já contratou McKinsey, contratou a Bain, já tem uma porrada de empresa de consultoria. O nosso mundo aqui não é bem assim. Então, muitas das companhias que a gente entra, o cara faz a gestão dela no caixa. A contabilidade ela existe ali para você pagar imposto, né? Mas você ir lá e mexer quanto ele está precificando os produtos, quanto é que é o custo, trazer gente, fazer M&As. Por exemplo, muitos dos nossos casos de sucesso são empresas que fizeram uma estratégia de crescimento, combinando o crescimento orgânico, né, acelerando o crescimento do seu próprio negócio, mas também comprando várias outras empresas. A gente recentemente assinou a venda de uma companhia chamada Desktop, que faz internet banda larga no interior de São Paulo. A gente entrou nessa companhia, a gente assinou a venda para Claro, ainda está lá no processo de aprovação do CAD. Quando a gente comprou essa companhia, em início de 20, se eu não estiver enganado, ela fazia uns 40 milhões de reais de EBITDA. Ela não tinha contabilidade direito. A gente fez o IPO dessa companhia em 2020 e 2021. A companhia continuou crescendo. Essa companhia vai entregar 700 milhões de reais de EBITDA esse ano e multiplicou o número de clientes em mais de 10. E nesse processo, além do crescimento orgânico, a gente comprou e integrou cerca de 10, 11 companhias, né? Então, esse processo de aquisição, principalmente de integração, foi muito bom para a gente na estratégia de middle market. Eu queria saber um pouco mais sobre as características na hora de vocês, as principais características na hora de vocês decidirem avaliar ou realmente comprar a empresa. Porque, como você falou, vocês atuam em todos os mercados. Não tem algo que vocês são mais especialistas e, assim, você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, eu queria saber quais são essas principais características mesmo que vocês buscam, se tem tipo, algum tipo de característica assim que vocês olham, vocês já falam, não vamos de jeito nenhum entrar ou nem analisar alguma coisa que vocês olham assim e falam, aqui a gente não gosta de atuar por tal motivo. Mas sobre as características na hora realmente de decidir sobre as empresas. Então, só para dar uma ideia, até o momento, a HG começou no Brasil em 2012, né? A gente olhou cerca de 15 mil empresas, tá? A gente comprou 89 empresas. Então, o hit ratio é baixíssimo, né? Seja porque eram negócios ruins,
seja porque o preço não era adequado ou o momento não era adequado em função do setor ou alguma característica, né? Então, é muito fácil descartar alguns negócios logo de cara. O que a gente procura, dado que a gente quer um negócio que resista às turbulências do Brasil, e a gente ainda usa dívida para comprar essas companhias, a gente precisa de companhias que gerem caixa de forma sustentável, né? Não seja uma coisa pontual. Então, eu vejo um negócio que ele tem uma dependência muito forte de um cliente ou de um fornecedor. Isso já é um negócio. Não sei se eu quero, porque se esse cliente vai embora, eu tenho um problemaço, né? Eu dependo muito de um sócio. Se esse sócio for embora, eu tenho um problemaço. A gente não olha. Tem uma dependência muito grande de governo ou de canetadas do governo, seja para o lado bom ou lado ruim. A gente também evita, né? E mais importante que isso, a gente precisa olhar se essa companhia é líder no setor ou no seu subsetor, tem uma marca forte, gera caixa. Então, a gente gasta muito tempo olhando se a companhia gera caixa ou não gera caixa, né? Se eu começar a dar porrada nas premissas, né? O custo subiu, a receita caiu, o dólar variou, o petróleo, sei lá, aconteceu alguma coisa, como é que essa companhia se comporta, pelo menos no exercício matemático, né? Eu acho que esses são os principais fatores. E tem uma outra camada, que aí independe de preço, como é que eu vou embora depois. A gente entra numa companhia pensando em ir embora. Eu, Marcelo, ganho dinheiro quando a gente vende as companhias. É a hora que você ganha lá teu dinheirinho, mas na hora que você dá a porrada é vendendo a companhia, né? Então, eu sempre preciso entrar pensando como é que eu vou vender essa companhia, num prazo que é totalmente incerto, né? A gente faz a conta em 5 anos, mas a gente já vendeu empresas em 2, 3, e tem companhias que estão conosco há 13 anos que a gente não consegue vender, né? Então, claramente, a gente errou alguma coisa quando fez o investimento lá atrás. Então, pensar em qual é a estratégia que eu tenho que seguir nessa companhia e quem são os potenciais compradores dessa companhia lá na frente. E isso, evidentemente, pode mudar. Se eu olho uma companhia hoje e chego à conclusão que ela não tem comprador, a gente descarta também. Baseado nisso que você falou, das características desejáveis, da geração de caixa, você podia contar algum case que você chegou a participar, de como é que você viu cada uma dessas coisas? De geração de caixa que você está falando? Não, das características, assim, algum caso prático. Tá. A gente fez o investimento, é um caso atípico, mas acho que ele exemplifica bem, numa companhia chamada Elequeiroz, que é uma companhia, faz produtos químicos. Então, é um setor que eu nunca acordei de manhã pensando que eu ia investir numa empresa de produtos químicos. A gente comprou 100%, era uma investida da Itaúsa. A Itaúsa tem o Itaú, e tinha Elequeiroz, e tinha outros ativos. Então, a Itaúsa queria, isso aqui é uma distração, vou pular fora. E a volatilidade das commodities no preço da Elequeiroz era bizarra, né? Então, você tinha um exercício quase que teórico de qual que eu sei qual é a geração sustentável de caixa dessa companhia, ou precificação do EBITDA, dado que a commodity faz assim e o EBITDA da companhia faz assim. Então, a gente montou uma estrutura, estabeleceu lá, fazendo contas, histórico, regressão, de que seria o EBITDA normalizado daquela companhia. Criamos uma estrutura em que a gente trazia pro co-equity, botava dívida, e ainda criou com a Itaúsa, que claramente não é um vendedor que precisava de dinheiro, uma estrutura de earn-outs que eu pagava parte do preço através do retorno e sujeito ao retorno que eu entregasse, né? Então, a gente fez um cheque de equity pequeno, justamente para poder comportar essa volatilidade. O investimento foi muito bom, a gente vendeu para um estratégico local, a gente multiplicou o capital em cerca de 30 vezes em moeda local e em 20 e poucos vezes em dólar, né? Então, fiquei feliz, foi bom. Mas, dito isso, a gente deu sorte, porque a gente vendeu essa companhia na pandemia. Essa companhia, quando a gente entrou, fazia 500 milhões de reais de EBITDA, 50 milhões de reais de EBITDA. Na pandemia, as commodities explodiram, explodiram positivamente, e ela começou a fazer 500 milhões de reais de EBITDA. E a gente vendeu exatamente nesse momento. E aí volta o ponto. Nessa época, a Elequeiroz foi muito bom para a gente,
mas a gente olhou várias companhias que durante a pandemia, ou logo depois da pandemia, foram super beneficiadas pelo boom de commodity e queriam ser precificadas nesse patamar. Então, era quase como se eu estivesse comprando a Elequeróis a 500 milhões de EBITDA, sabendo que não é aquilo, né? Na verdade, vai ser 100, 100 e pouco, né? Então, isso é uma das coisas que a gente olha de quão recorrente ou quão sustentável é aquela geração de caixa e EBITDA. Teve um outro caso que eu acho legal também. A gente comprou uma companhia chamada Nadir Figueiredo, que faz o copo, faz o Marinex, o copo americano de cerveja, né, a canequinha. Era uma companhia centenária. A gente comprou 100%. Compramos, na verdade, em 98, era uma companhia listada na Bolsa. Depois a gente fez uma oferta pública para fechar o capital. E era o exemplo de uma marca líder no setor. Hoje ela sei lá, tem 80% do mercado de vidros de mesa. A gente comprou numa composição de metade equity e metade dívida. A companhia cresceu, gerou caixa, e um dos componentes que tinha nessa análise era a proteção contra produtos importados. Então, a gente fez uma análise muito detalhada de qual é o impacto se essa proteção anti-dumping e imposto de importação caísse. Então, é um exemplo, por exemplo, são 2 casos que acho que podem refletir o que você perguntou aí. Eu tenho uma dúvida que, olhando para o mercado de private equity, é um mercado muito ilíquido, né? Eu queria saber um pouco como que é essa questão tipo, da paciência de algo por ser muito longo prazo, se vocês têm muita dificuldade com isso, porque por um momento ruim, se já tem algum caso que você estava num momento muito ruim, e aí você tem que ali ficar muito paciente, pensando no futuro e achando que realmente aquilo vai dar certo. Como que é essa questão olhando mais para o private equity? Você pode me dizer mais também se realmente é tanta diferença assim para o public equity? Porque, dependendo, você pode vender e comprar a hora que você quiser. E esses desafios disso, né? De realmente você ter que ter muita paciência e olhar muito para o futuro, mesmo em momentos que você pode estar passando por um problema ali, não está gerando lucro, enfim, qualquer tipo de outro problema. Bom, eu acho que esse cenário que você descreveu, ele representa a maioria dos casos, né? Então, são raros os casos que você consegue gerar a liquidez no teu ativo num preço que faça sentido, no momento que você quer. Então, essa paciência ou falta de paciência, a realidade vai se impor. A liquidez, isso responde um pouco também de parte do primeiro pergunta que você me fez sobre private equity no Brasil. A liquidez dos ativos no Brasil é muito baixa, né? Então, você fazendo um paralelo, se eu olhar o histórico aí dos mercados de IPOs, eles abrem e fecham com muita rapidez. O mercado de private equity para venda para compradores estratégicos, ele é menos pontual nessas janelas que abrem e fecham, mas o apetite é maior ou menor em função do cenário macro. Então, você precisa entrar numa companhia consciente que você pode acabar tendo que ficar com ela 5, 6, 7 anos, ou até mesmo que você precise ter uma rapidez de vender a companhia em 2, 3 anos, caso um comprador apareça naquele momento, e você enxergue que daqui para frente os economics que você tinha previsto mudou, né? Isso já aconteceu com a gente vendeu, graças a Deus. Então, essa paciência, ela é fundamental, e a forma que você subscreve o investimento, que você decide análise de investimento, você tem que pensar nessa companhia como se você fosse ser o dono dela no longo prazo, né? Se você entrar numa de, vou entrar aqui e vou flipar rapidamente, a chance de você se dar mal é enorme, enorme. Então, digo, assim, tem companhias nossas que eu acho fantásticas e a gente recebeu propostas e a gente optou por não vender, porque o preço não era adequado ou porque o comprador não era adequado. Você também quer vender para um cara direito, não quer vender para qualquer um, porque senão aquela bronca volta para você. E na questão assim de... Voltando ao tópico, um tópico que eu falei antes, que eu também tenho uma dúvida, na questão de como é que vocês sabem que a companhia não está tentando aumentar os números dela mesma, ou as coisas do tipo? Que você não tem uma auditoria tão forte quanto no mercado aberto, né? Então, como é que vocês lidam com isso e como é que... Se isso é um risco grande ou hoje em dia o mercado está mais comportado e não é tão grande assim? Primeiro, zero comportado, né? Mais do que isso, eu acho que a gente tem que separar aqui 2 coisas, né? Primeiro, auditoria, ela é uma fotografia daqueles dados contábeis, né?
Você tem fraude, aí é um outro tema, né? Mas vamos assim, mesmo numa companhia listada, bonita, organizada, né? A auditoria fala para você qual é a fotografia daquele balanço, daquele resultado, né? Então, pô, se uma companhia teve um efeito positivo ou negativo, não recorrente, ou que não vira caixa, mas é resultado contábil, aquele negócio vai ter um EBITDA lá que não é um EBITDA meio falso. Mas ele está lá, porque ele não é falso. Ele aconteceu, mas ele não é recorrente sustentável. Então, você tem esse tema da auditoria que, mesmo numa companhia séria auditada, você precisa olhar um pouco além desse material auditado. Acho que a grande diferença é que numa companhia maior, listada, ou até mesmo uma companhia fechada, mas bem organizada, as informações financeiras são mais confiáveis, né? Porque você acessa o sistema, você olha os números e a informação está ali. Assim, contra a fraude é muito difícil você se proteger, né? Mas a análise dos números ela é mais fácil. Nas companhias que a gente entra, são companhias desorganizadas, né? Então, várias vezes, não, a maioria dos casos, a gente faz auditoria nas contas bancárias, né? A gente entra nas contas bancárias, vê quanto esse cara recebeu de boleto, quanto de boleto esse cara pagou, quanto é que isso converte caixa, faz a checagem com o cliente, faz a checagem com fornecedor. Então, assim, você praticamente reconstrói a contabilidade dele com um olhar de caixa, menos contábil, mas com olhar de caixa, para ter certeza se aqueles números são sustentáveis e verdadeiros. Nesse caso que a gente está olhando o número num detalhe enorme, a fraude é mais difícil, mas ela acontece, né? E o cara, na outra ponta, seja o advisor, seja o empresário, ele está querendo maximizar o preço dele. Então, ele está no papel dele, assim como eu estou querendo chutar o preço para baixo, né? Então, eu acho que essas são as grandes diferenças do processo que não necessariamente estão casadas. Então, o fato de uma companhia ser auditada não me dá um conforto que eu compro ela por aquele número que ele está falando. Eu tenho uma dúvida. A HG, por ser uma empresa mundial, vamos dizer assim, vocês têm aqui a HG que olha só para o Brasil, mas também tem a questão da América Latina como um todo. Vocês aqui dentro do Brasil olham só para o mercado interno ou os países próximos aqui da região vocês também já investiram ou tem a HG própria de cada região? Como funciona a operação de vocês em outros países e a questão internacional aqui dos países próximos? Tá. Bom, o HG é uma empresa americana que tem sede em Miami / Nova York, tem nos 2 escritórios. Tem uma operação muito grande nos Estados Unidos e uma operação grande na Europa. E a operação na América Latina é essa parte que eu sou sócio, que é a sede aqui no Rio de Janeiro. Então, eu cuido do time e da estratégia de investimento no Brasil, e eu tenho um sócio meu que fica um pedaço na Colômbia, um pedaço em São Paulo. Agora ficava em São Paulo, mas agora não mais, que ele cuida dos investimentos na região andina, né? Que a América Latina tem países, nem todos os países você quer fazer negócio, seja porque não é para fazer mesmo, seja porque não tem tamanho suficiente. Então, a gente fez 3 investimentos fora do Brasil, dentro da América Latina, Peru, Chile e Colômbia, né? No Brasil, a gente fez 20 e poucos investimentos, os quais compraram outras 55, 60 companhias. Na questão, assim, que você falou de novo, é algo que eu achei interessante, realmente a HG tem um portfólio de empresas bastante diversificado, né? Vocês têm a Eletromídia, que é mais de tecnologia, você tem a Big Sol, que é de alimentos para animais, né? Então, vocês acham que, na minha visão, não sei se é uma visão errada, mas o mercado brasileiro ele olha muito mais para infraestrutura, para mercados mais estáveis. Vocês acham que vocês têm meio que uma vantagem por isso? Ou são 2 jogos diferentes? Eu acho que, assim, os fundos temáticos no Brasil, eles estão muito mais associados, na minha visão, à qualidade do passivo, o que o investidor quer ver onde investir, do que na oportunidade em si, né? Então, acho que no Brasil tem muita oportunidade em infraestrutura. Isso do ponto de vista macro, é evidente, né? Você vê tudo quanto é canto aí cheio de gargalo de infraestrutura. Mas são cheques grandes, fortemente dependentes do governo, fortemente dependentes de ações de instituições regulatórias. Então, são investimentos pouco óbvios, na minha humilde visão.
Então, eu acho que isso está muito mais associado com o perfil do investidor. Porra, está na moda agora fundo de tecnologia. Aí começa a pipocar, porra, fundo ou gestora de private equity voltada para a tecnologia. Teve uma época, nessa época dos fundos de pensão, e até um pouco agora, de, porra, infraestrutura agora é a bola da vez. Aí todo mundo capta dinheiro em infraestrutura. O HG, ele foi criado lá em 1993 com essa estratégia de ser agnóstico setorialmente, portfólio bem diversificado e de olho na oportunidade em si, não no setor. E eu acho que o nosso ângulo que a gente consegue ir mais rápido é porque a gente olha uma faixa de companhias que tem muito pouca competição de outros investidores e são companhias que não estão qualificadas para fazer IPO. Então, a gente, fora algumas exceções, a gente navega quase que sozinho nessa camada de controle middle market Brasil. Teve agora o último palestrante, ele falou sobre a dificuldade de empreender no Brasil. Vocês, como lidam diretamente com empresas, embora sejam empresas de médio para grande porte, vocês acham que o cenário brasileiro de insegurança jurídica, toda a questão de impostos e taxas, dificulta esse trabalho de vocês lá na HIG, ou vocês conseguiram se adaptar bem ao mercado brasileiro? Se vocês acham também que, se o cenário do Brasil fosse um pouco diferente, ia melhorar mais ainda os resultados de vocês? Como vocês veem essa questão? Tá. Então, primeiro, o Brasil é muito, muito difícil. E o empreendedor no Brasil é um herói. O cara é um apaixonado pelo negócio que faz, ou apaixonado por querer ganhar dinheiro. Esse cara é um herói. Porque toda a estrutura e todo o que ele precisa para tocar a empresa dele, até mesmo a empresa já com algum tamanho, o país, assim, não dá para falar, não dá para generalizar, mas o país não ajuda, atrapalha, né? Sejam as regras fiscais, seja a insegurança jurídica, seja a legislação trabalhista, que é insana. Bom, a gente tem uma companhia que faz tecnologia para folha de pagamento. As regras trabalhistas mudam, sei lá, umas 900 vezes por ano. Não tem player nos Estados Unidos, na Europa, que consiga administrar esse nível de mudança. Então, acho que é muito difícil. Quando eu olho aqui para o HIG, sem dúvida nenhuma, e eu faço um paralelo com a turma, com meus pares nos Estados Unidos, a vida deles é infinitamente mais fácil, né? Primeiro porque em qualquer cidade fora dos eixos economicamente mais desenvolvidos, você acha boas pessoas, né? Bons gestores. No Brasil, você saiu do São Paulo, saiu do Rio de Janeiro, a chance de você achar bons gestores já cai muito. Tem, mas é muito difícil. Você falou de uma empresa nossa chamada Big Sal, ela era em Ji-Paraná, em Rondônia. Para contratar gente lá, você não contratava, você tinha que importar. E vai morar em Ji-Paraná, né? Ninguém quer, né? Só os caras de lá mesmo, né? Então, era muito difícil. Então, eu acho que num cenário de Brasil melhor, sem dúvida a nossa vida fica mais fácil. Não se compara com a vida da turma nos Estados Unidos. E o fato do Brasil talvez melhorar não quer dizer que ele não vai piorar depois, né? Então, voltando àquele ponto da liquidez, eu tenho que sempre me preparar para o pior. E a única coisa que eu adicionaria aqui, algumas companhias nossas, a gente comprou, isso ao longo de toda a minha carreira, né? De empreendedores no Brasil que chegaram, cresceram suas companhias, criaram suas companhias e chegaram num ponto de tamanho que o cara falou, olha, eu preciso de um sócio, porque eu cheguei num tamanho que eu não consigo administrar mais sozinho, eu preciso dividir decisão para lidar com essa confusão que é o Brasil. E, do outro lado, eu quero botar um dinheirinho no bolso também para reduzir meu risco, que hoje, na maioria dos casos, o patrimônio dele está muito voltado para as empresas. Então, isso é o lado positivo dessa confusão. São os empreendedores nos procurando, falando assim, para crescer, para competir, eu preciso dividir isso com alguém. A parte de tecnologia no Brasil, nos Estados Unidos, eu vejo que é um dos principais motores do private equity nos Estados Unidos. Vocês acham que aqui no Brasil, agora, com essa onda de tecnologia que eu vejo está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, também na Ásia e Europa, você já começa a ver mais empresas de private equity comprando empresas de tecnologia aqui no Brasil, ou não chegou ainda essa onda? Bom, acho que vejo hoje grandes fundos de tecnologia olhando oportunidades do Brasil.
A gente vê isso principalmente por essa nossa companhia de tecnologia, que não era exatamente uma companhia de tecnologia com esse carimbo, era uma companhia de sistemas de processamento de departamento pessoal, de folha de pagamento, e a gente foi agregando serviços para virar cada vez mais serviço e tecnologia. Então, a gente vê um apetite maior. Eu acho que não se compara com AI Estados Unidos, o que está acontecendo lá, né, essa onda de crescimento nos Estados Unidos, e nem acho que a gente vai chegar perto disso. Eu acho que é muito mais um tema temático de, porra, tem dinheiro em tecnologia, vamos olhar onde mais tem para pagar múltiplos ou preços mais apalatáveis do que comprar a NVIDIA. Né? Acho que é mais por aí do que qualquer outra coisa. Bom, tem mais alguma pergunta, Porto? Só tenho mais uma, assim. Na parte da HG, que você falou muito da importância de você ter um bom passivo. A HG, vocês têm um sistema que tem a HG Estados Unidos, né? E ela aloca capital em cada HG regional, né? Como é que isso facilita a vida de vocês na ponte? Vocês têm um passivo bom, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês podem acabar tendo... Por exemplo, se a HG não tiver tão interessada em emergente, pode ser algo ruim. Como é que você vê isso mais como positivo ou mais como negativo? Vamos lá. O HG, como qualquer fundo de private equity, ele é uma gestora. Ele administra vários fundos. Então, ele tem lá o fundo Middle Market Estados Unidos. Tem um fundo Growth Equity Estados Unidos. Tem um fundo Middle Market América Latina. Né? Então, o HG ele capta recursos para esses diferentes fundos. Né? Então, ele acessou investidores que tinham apetite para a América Latina e que a gente captou aqui alguma coisa como $1 bilhão para alocar na região. Se esse passivo, né, esse apetite por América Latina reduzir, é um problema, ponto. Sim, você vai ter que navegar com o fundo do jeito que está, porque você cai na discussão de não ter liquidez. Por mais que o HG pode chegar assim, olha, não tem mais dinheiro para a América Latina, eu falo, tá bom, bonitão, mas tem aqui um bando de companhia, o que a gente faz? Né? E aí você tem hoje já liquidez no Brasil, principalmente de multifamily offices ou famílias muito ricas que têm seus single family offices olhando para esse tipo de ativo. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Acho que a gente tirou as principais dúvidas que a gente aqui boa. juntos. Eu estou com mais perguntas aqui, vou passar primeiro para o Cauê, que tinha 2 perguntas. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela palestra. São 2 coisas. A primeira, eu gostaria de saber, você comentou da venda da desktop no ano passado. Gostaria de saber como é que é o dia a dia na companhia, se muda muita coisa, muita correria, muita pressão. Gostaria que você falasse um pouco sobre. E também, vocês comentaram sobre a dificuldade de investir aqui no Brasil. Eu gostaria de saber, para um investidor, por que ele colocaria o dinheiro num fundo de private equity e não na Selic, que está quase 15%? Tá bom. Vamos tentar responder por parte. A primeira pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem. A dinâmica de uma companhia, seja da desktop, eu não sei se a tua pergunta da desktop é entre a assinatura e o fechamento ou da companhia de uma forma geral ao longo da sua vida? Não, é mais a parte da venda, quando vocês estão fazendo dinheiro. Tá. Então, a gente está numa fase agora que a gente assinou a venda, né? Normalmente, você assina a venda, mas você não consegue concluir porque você tem algumas condições precedentes. E, no caso da desktop especificamente, você tem a aprovação da agência da Telecom, da Anatel, que já foi aprovado, mas você tem um processo de CAD, de antitrust, mais demorado. Então, quando você assina uma companhia que tem um prazo longo entre assinatura e fechamento, você assina um contrato de compra e venda que ele estabelece determinadas regras de como gerir a companhia. Né? Então, que na prática diz, olha, você não pode fazer nada de muito diferente do que você já fazia antes. Tem uma porrada de detalhe isso, mas de uma forma geral é isso. Né? A dificuldade que a gente tem, e a gente tem que tratar isso de uma forma específica, é como é que você retém as pessoas que estão naquela companhia. Né? Porque essas companhias sabem, as pessoas sabem que vão ser incorporadas pela Claro em algum momento, elas podem ou podem ser demitidas ou não após essa aquisição. Algumas pessoas têm mais conforto, outras menos. Então, cria-se uma estrutura de incentivos que vão além dos stock options para que essas pessoas continuem conosco até o fechamento. E, muitas vezes,
e foi no caso da Claro, a Claro constituiu o seu próprio programa de retenção para aquelas pessoas da desktop que eles querem que fique, que é a maioria, né? Então, você endereça dessa forma. É difícil pra caramba, a propósito, mas é difícil pra caramba implementar, é difícil. Agora, resolver esse limbo, viver o dia a dia no limbo é difícil. A tua outra pergunta foi do CDI, né? Bom, primeira coisa, o retorno de private equity, o nosso target de retorno é multiplicar o nosso capital em 4 vezes em dólar. Ponto. Então, a gente está falando alguma coisa em 30% em dólar. Tá? Os fundos brasileiros, normalmente, têm uma taxa mínima de IPCA mais 8, IPCA mais 9, que é essa NTNB louca que está hoje em dia. Né? Por isso que eu acho que a demanda hoje de capital local para private equity, né, ele é muito limitado, porque o cara compra título do governo. Mas não é essa grana local que faz a indústria de private equity. É o cara lá de fora, que tem o T-bill pagando 5%, né? E o cara está botando dinheiro numa estratégia de diversificação e a alternativa do alternativo, mirando fazer 3, 4 vezes capital em dólar. Né? Então, pega o nosso fundo hoje, entre grandes vitórias e algumas perdas, a gente vai entregar alguma coisa como 3, 4% em dólar e vai entregar umas 5, 6 vezes em reais. Né? Então, porque o dólar vem depreciando, né? O real vem depreciando desde, sei lá, 2012, 2013. Né? Então, eu acho que o acréscimo de retorno ele é relevante. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela palestra. Eu queria saber quais são as características ou conhecimentos que uma pessoa que deseja ingressar nessa carreira de private equity, quais são as mais importantes para essa pessoa desenvolver e como é que você enxerga a oferta de vagas nessa área, especificamente no Rio de Janeiro, que eu acredito que em São Paulo deve ser muito maior. Olha, começar da tua última pergunta. O mercado é extremamente limitado. Né? Até mesmo em São Paulo, quando você compara isso com o mercado de banco, o mercado de asset, o asset também é limitado, mas de boutique de M&A ou de empresa, a quantidade de vagas é extremamente limitada. Então, se você quiser entrar em private equity, eu recomendo tentar entrar logo no início da carreira, porque acho que é mais fácil entrar no início da carreira do que fazer uma migração no meio dela. Então, você pega um cara de banco e tenta colocar em private equity, não necessariamente funciona. Pode ser que funcione, mas eu acho que é mais improvável do que provável. O contrário até pode funcionar, mas eu acho que essa dinâmica é mais difícil, não porque é pior ou melhor, a dinâmica é muito diferente. Tá? O que eu acho que você deveria... E no Rio de Janeiro, esse número é desse tamanho. Né? Você tem o HG, você tem a 20, que a maioria do escritório está em São Paulo, você tem a Crescera, não sei se tem mais, você tem o Opportunity, tem um time aqui de private equity de capital proprietário, tem Mubadala, mas o Mubadala também tem escritório em São Paulo, e os times são pequenos. O HG, hoje, o time que trabalha comigo deve ter umas 20 pessoas, e é um time grande. Então, é melhor entrar como estagiário, por isso nosso esforço aqui de conversar nas faculdades, que eu acho que é o melhor momento de entrar e eu acho que é o melhor momento de pescar os talentos para desenvolver dentro das próprias casas. Quando você olha de evolução ou perfil da pessoa, eu acho que, primeiro, mais importante a pessoa tem que ter disponibilidade e vontade de trabalhar pra cacete. O trabalho é muito intenso e é meio que 24 horas por dia, porque não que você vai trabalhar 24 horas por dia, mas você vai trabalhar longas horas, mas as companhias acontecem 24 horas por dia, não é igual bolsa que abre um horário e fecha outro. Então, é uma demanda de trabalho muito grande. Eu acho que tem uma combinação aqui, como eu mencionei, de finanças corporativas, um pouco de cabeça de negócio, né, do que se essa empresa é boa ou não, que vai além do finanças em si, tem marketing, tem precificação de produto, tem logística. Né? Você não precisa ser expert em tudo, longe disso, sou longe disso. Mas eu acho que é um profissional bem equilibrado entre finanças corporativas, a cabeça de negócios e jurídico.
né? Não estou pedindo que você tenha que fazer direito, não. Mas você tem que, você vai aprender ao longo da carreira a revisar contrato, a negociar contrato, a discutir contrato, né? Com um coeficiente comercial relevante. Então, você pode ser o melhor aluno de matemática ou de finanças da tua faculdade, do teu colégio. Se você não é um cara que está disposto a interagir com gente, né, ou disposto é a forma educada para falar que, você tem que fazer isso bem, de uma forma ampla, você vai ter dificuldade em private equity de uma forma geral, né? Talvez no início da carreira não, mas à medida que você vai evoluindo na carreira, esse teu coeficiente comercial de ir lá, falar com o management da companhia, negociar o que você quer, são pessoas, né? Você está negociando com pessoas, ele é muito importante. Então, talvez esse perfil daqueles caras que são, gênio da lâmpada no computador, na matemática, acho que esse cara tem que operar juros, operar bolsa, sei lá, operar tesouraria. Esse mundo de private equity, eu acho que ele é muito mais... Ele passa muito mais por interação de pessoas. Responde a pergunta, não é isso? Sim. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Justamente o que você acabou de falar seria a minha pergunta, mas nessa linha de você, dentro do mercado de private equity, dentro dessa profissão, ser bem mais, botar bem mais a mão na massa, digo, fora das telas e dos números, para esse tipo de relacionamento com pessoas e estruturação, logística. O quão comum qual é a proporção do tempo que você realmente passa, por exemplo, como um analista enfiado na empresa, em comparação ao tempo que você fica, por exemplo, olhando para uma tela? Tá. Eu acho que varia muito, né? Eu posso te falar sobre a minha carreira. Hoje em dia, boa parte do meu tempo são interagindo com pessoas, seja participando dos conselhos de administração que eu participo, seja com time de investimento, seja resolvendo um problema ou ajudando a resolver um problema numa companhia investida. Então, hoje, eu fico muito mais visitando as companhias, ou quieto no meu canto, e tentando interagir ou responder às coisas que aparecem, do que ficar furnado exclusivamente numa companhia, né? Mas muita gente nossa, e eu no início da carreira, eu fiquei enfurnado em companhias muito tempo, né? Então, eu brinco isso que de 2000 a 2003, eu basicamente morei em Recife fazendo o turnaround de uma companhia de refrigerantes que se mostrou um investimento rapidamente, né? Então, era como é que funciona o fluxo de operação, fazia lá fluxo de operação, fazia a contabilidade, fazia o caixa, né? Então, do ponto de vista de carreira, o investimento foi um horror. Do ponto de vista de carreira, foi muito rico para mim, porque eu aprendi o dia a dia de companhia, meio que um curso forçado. Então, fiquei muito tempo enfurnado em companhia. Então, eu diria que a companhia vai bem, você gasta menos tempo nela. A companhia vai mal, se você é dragado lá para dentro. E quando eu olho o nosso time mais jovem, que acaba sendo alocado hoje eu tenho, sei lá, eu cubro das 9 companhias que estão no Brasil, eu me envolvo em 8, né? Tem uma 9ª que eu me envolvo menos. Mas você pega uma galera mais jovem, esses caras estão envolvidos em 2, 3, porque muitas vezes tem que passar um tempo lá dentro, ou até mesmo sentado na frente do computador, mas lidando exclusivamente com essa companhia. Certo, obrigado. A próxima pergunta é da Nina. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de entender como você, numa empresa de private equity, enxerga o papel do macro brasileiro e mundial e como proteger os seus investimentos diante desse cenário que não passe segurança. Tá bom. Bom, o macro, para a gente, é importante, mas eu vou correndo o risco de ser interpretado da forma ruim, porque é ruim mesmo. O macro é menos relevante do que o micro, né? Porque, diferente lá, quando teus pais estão lá na Vale, né? Estão na Vale ainda, né? Estão na Vale lá dizendo, para onde vai o minério, para onde não vai o minério, né? Porque o cara que é sócio tem acionista da Vale, ele toma a decisão de comprar, vender, sair e tudo mais. A gente não tem esse luxo de tomar a decisão. Então, a gente tem que se preparar
para qualquer tipo de macro. Por isso que o micro é tão mais importante do ponto de vista de sustentabilidade da companhia, quais são as barreiras de entrada, como é que ela gera caixa. A gente fez investimentos em companhias que a gente pegou dívida para comprar, enquanto o CDI estava 2%. A gente achava que o CDI ia para 7, 8, que era o projetado lá na frente. O CDI bateu 15, está 14, e a gente achava que ia cair, não está com cara que vai cair, né? Então, as companhias que vão bem são aquelas que a gente gastou muito tempo na geração de caixa. Isso quer dizer que a gente ignora o macro? Não, não quer, mas ele não é determinante. Responde a pergunta, Nina. Boa tarde, Marcelo. Eu gostaria de saber se existe alguma tese de investimento que, no momento, vocês acharam que não valeria a pena e tal, e que depois a empresa surpreendeu vocês. E vocês se arrependeram de ter tomado a decisão de não investir. De não investir? É. Ah, tem algumas, né? Tem algumas. Mas a gente, tese de investimento, a gente tem uma estratégia muito mais oportunística do que estudar um setor e querer entrar num setor. Apesar da gente fazer isso, eu dou um exemplo. A gente olhou setor de educação fundamental por muito tempo, o tal do K-12, né? A gente nunca conseguiu entrar, porque o preço não era bom, as contingências eram grandes, então a gente nunca achou o cavalo adequado para apostar, para investir, né? Então, apesar de todo o esforço setorial. A gente nunca fez um estudo de produto químico, né? E a gente acabou comprando 100% de uma indústria química. Então, acho que é muito mais oportunístico do que qualquer outra coisa. Tiveram várias companhias, e isso eu vou falar assim, eu não me arrependo muito, porque eu me arrependo muito mais das companhias que a gente teve a oportunidade de vender e não vendeu. Eu já falo disso. Porque a gente faz uma análise de investimento, com base naquelas informações que a gente teve, a gente ainda tem que convencer o nosso comitê de investimento que aquele investimento é bom, né? Às vezes a gente não é capaz de fazer isso, ou a gente descobre finalmente, na hora de ir lá, chegar na hora de assinar, descobre alguma coisa que não funciona. É uma frustração grande, mas a vida segue, porque você tem uma outra oportunidade para fazer. Por isso que a originação é tão importante. A gente olhou muito tempo, a gente trabalhou muito tempo até a linha de chegada de alguns investimentos que as companhias foram bem. Fiquei com uma dor assim de, devia ter feito? Acho que sim, mas menos, né? Porque tem outras coisas para você fazer, né? Você tem uma originação ativa, você vai alocar em outros investimentos. Agora, aquelas empresas que você investiu, né? Você é dono dela, apareceu um comprador para ela, você fala, não é a hora, o preço não está bom, né? Não vou vender agora, vou deixar para vender depois. Ou essa, quando dá dor de corno, é enorme, né? Porque você não sabe como é que é o dia seguinte, seja no macro, seja no micro, ou seja, quando é que vai ter uma janela de liquidez. A gente tem uma empresa que faz ração de cachorro e gato no Centro-Oeste, é a maior no Centro-Oeste e a segunda maior no Nordeste. Apareceu um comprador, um fundo de private equity, pagando um caminhão de dinheiro. Se eu quiser vender por esse caminhão de dinheiro hoje, eu acho que eu não consigo. Dor de corno. Boa tarde. Aqui. Obrigada pela palestra, pela oportunidade. Você comentou já que vocês não focam no setor, mas sim nas oportunidades. Mas você falou também do setor de educação fundamental, que vocês tentaram. Eu queria saber se existem setores que vocês veem mais oportunidade, assim, apesar de focar mais nas oportunidades, se tem uns setores principais que vocês gostam de investir. Tá. Eu vou tentar responder a sua pergunta de uma forma sutilmente diferente, tá? Tá bom. Porque, assim, tem vários setores que eu gosto. Não necessariamente são setores que a gente consegue investir, né? Por exemplo, adoro serviços financeiros no Brasil, né? Mas quando você vai olhar quais são as oportunidades de investimento, você vai chegar à conclusão que é melhor comprar a ação do Itaú, né? Ou você vai ter que comprar uma fintech num preço bizarro que a gente não é o nosso DNA. Então, a gente é muito disciplinado em preço. Dito isso, a gente acaba migrando para setores menos sexy, menos na moda, né? Porque, de novo, o preço que a gente paga, ele é bem, assim, a gente gosta de dívida, então eu não posso pagar 10 vezes múltiplo numa companhia se eu consigo alavancar 3 vezes no Brasil.
Então, eu gosto de comprar companhias por 6, 5, às vezes 8 vezes, dependendo do setor. Então, isso já é um filtro de seleção enorme. Nesse universo, a gente ainda prioriza setores ou companhias que têm determinadas características. O mercado endereçável é grande. Não adianta nada eu comprar uma companhia pequena, achando que ela vai crescer pra caramba, num setor que não é muito maior do que ela, que acaba sendo um teto para você. Então, é um setor grande? É um setor fragmentado? Eu vou conseguir comprar mais gente? Como é que eu cresço rapidamente? Tem uma arbitragem entre risco e retorno aqui que eu posso olhar, né? Então, o mercado de ensino fundamental, o tal do K-12, era um setor que a gente via essa oportunidade. Era super fragmentado, bastante regionalizado, não tinha nenhum agregador óbvio. Quem estava fazendo isso como estratégico comprador eram as empresas de ensino superior, a Edux, Cogna, e você tinha um pouco do pessoal da Eleva, né, fazendo uma coisa um pouco diferente, legal pra caramba, um pouco diferente. Então, a gente via todas essas características, mas em função de estar na moda, a gente não achava o nosso númerozinho, não achava o sapatinho da Cinderela pra gente ali. Era múltiplo alto, ou que estava no preço baixo, não tinha preço baixo, o preço que a gente estava disposto a pagar, ou não tinha um tamanho, ou não tinha um histórico de contingência enorme. Então, é um pouco da forma que a gente olha, né? Isso responde a tua pergunta? Não fiquei... Sim, obrigada. Tá bom. Bom, a próxima pergunta é do João Pedro. Tem tempo? Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta emenda um pouco na segunda do Cauê, que ele fala um pouco da política contracionista, dos juros altos e afins. Eu queria entender qual o impacto maior sobre os fundos de private equity, que seriam, assim, de você adquirir os cotistas, de fato, fazer o funding, ou, na hora do processo de compra mesmo, de promover uma estrutura de capital eficiente, que a HG atua de modo alavancado. Qual seria o maior desafio? Seria esse de cotista? Porque, assim, o senhor falou que a maior parte do capital que investe em private equity seria de fora. Mas, assim, eles ainda se deparariam com os títulos públicos a taxas altíssimas. Assim, qual seria a maior dificuldade? Tá bom, beleza. Enzo, você aprendeu aí que tem que me chamar de senhor, né? Você aprendeu essa porra, né? Não precisa me chamar de senhor, não, pelo amor de Deus. Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que a dificuldade de você fazer a captação de fundos, ela é difícil. Mas se você tem um track record dizendo, olha, eu faço isso há muitos anos, tenho uma equipe coesa, com experiência, é difícil. Em momentos de mercado um pouco mais difícil, em momentos de mercado um pouco mais fáceis, mas você não quebra, né? Assim, você vai demorar um pouco mais, um pouco menos para captar, mas você não quebra. Fazer investimentos de private equity no Brasil, seja com dívida ou sem dívida, aí você escolhe qual é a pitada de risco que você quer, eu acho que é muito mais difícil do que o lado da captação. Porque como a volatilidade macro é muito grande, a ponto de você ter dificuldade de prever o que vai acontecer, a gente tem uma eleição agora, o que vai acontecer? Sei lá, porra. Qual é o dólar no final do ano? Sei lá, né? O que eu sei, que eu acho é que o taxa de juros vai continuar na casa dos 14%, 13%, 15%, que é muito alto, né? Então, o impacto disso, independente da tua alavancagem, na demanda das companhias ou no projeto de crescimento das companhias, é muito grande e muito difícil. Dá para emendar aí uma outra aqui. Na parte da dívida, qual o veículo assim, mais comum? São os veículos convencionais, sei lá, empréstimo via banco de longo prazo ou alguns créditos mais complexos, enfim. Qual a estrutura mais comum? Cara, tem de tudo, tá? O mercado de crédito no Brasil, ele é extremamente concentrado em bancos. Você tem 5, 6 grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, BTG, e depois alguns médios, que são os principais financiadores em todos os setores, né? E aí você tem alguns papéis, alguns tipos de papéis que o mercado de crédito privado, que são esses títulos distribuídos por assets e para pessoa física,
Você tem muito grande isso em agribusiness e em infraestrutura, que são os títulos isentos, né? Então, para fazer private equity, o teu credor, muito possivelmente, vão ser bancos, tá? Que vão emprestar teu dinheiro, vão fazer uma emissão com garantia firme. Ele diz, Desktop, eu vou te emprestar dinheiro, vou captar para você 100 milhões de reais por hipótese, tá? Eu te garanto, no mínimo ou no máximo, essa taxa, tá? Vou criar um processo de book building. Se não aparecer comprador suficiente, eu te dou o dinheiro que falta. Se aparecer comprador suficiente, esses compradores levam, que aí, na maioria das casos, são assets. E mesmo quando ele encartera a operação, quer dizer, que o banco faz um pedaço relevante da operação, muitos dessas dívidas podem ser vendidas depois para o mercado, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Na vasta maioria, no mercado brasileiro, pessoa jurídica. Quando você olha isso nos Estados Unidos, o mercado de dívida privada, dos fundos de crédito, das pessoas físicas, ele é muito, muito mais profundo relativamente ao mercado bancário do que é no Brasil. Então, aqui você vai cair no colo de banco necessariamente. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber, tipo, por mais robusto que seja o acordo que vocês fazem com os acionistas na hora de uma aquisição que não seja 100% da empresa, o resultado real vai ser muito do dia a dia de vocês dentro da empresa. E eu queria saber, quando acontece algum tipo de discordância entre vocês e os acionistas, o que vocês fazem para ter o resultado que vocês previram antes da aquisição? Tá bom. Então, a pergunta é muito boa, porque eu posso ter o melhor acordo de acionistas possível, tá? Que se eu resolver brigar com o meu sócio, com a justiça brasileira, a companhia vai sofrer pra cacete, tá? Então, eu já tive casos em que a gente tinha um acordo de acionistas, perfeito, tudo que eu queria, né? Mas, se eu entro num embate, e em alguns casos a gente entrou num embate com o sócio, seja ele majoritário ou minoritário, você entra numa dinâmica, seja de arbitragem ou de briga no judiciário, que é um horror. E aí, um juiz ou um árbitro vão tomar uma decisão com base naquilo que você negociou, e muitas vezes o que está escrito ali não necessariamente reflete exatamente o que estava na tua cabeça quando negociou aquele negócio. Então, você tem que escrever aquilo pensando como é que o juiz vai ler. Fazendo um paralelo com os Estados Unidos, eu não preciso escrever num contrato que não pode matar gente. Eu estou levando ao extremo, evidentemente a gente não escreve aqui. Mas o óbvio, muitas vezes eu não preciso escrever num contrato porque existem regras maiores de não matarás, tem outras regras assim maiores que a turma do juiz é mais pragmático. No Brasil, não funciona dessa forma e é meio que roleta russa, infelizmente. Você pode ser um cara super racional, seja um árbitro ou um juiz, ou pode ser alguém que tem uma visão diferente. E aí você tem um problema. Então, quando a gente esbarra com um problema societário, por mais puto que a gente possa ficar com aquele sócio, a gente pensa umas 3, 4 vezes qual é o impacto na companhia e qual é o impacto na nossa saída, porque vender uma companhia com briga societária é muito mais difícil, né? Então, essa dosagem ela é bem delicada e subjetiva, independentemente da qualidade do contrato, tá? Boa tarde, tudo bem? Obrigado, primeiro, pelo todo o conhecimento. Eu tenho 2 dúvidas rápidas. A primeira é tentando entender um pouco sobre, uma vez que vocês entram, né, nas investidas, nas empresas, eu imagino que o processo de geração de valor venha muito de mudar um pouco da cultura da empresa, processos e tudo mais. E eu sei que, por exemplo, para a M&A, isso é um tema muito sensível, né? Você conseguir gerar sinergia entre as culturas de diferentes empresas. Aí eu queria saber se existe um desafio muito claro, se ele é muito grande, como é que vocês lidam em relação a trazer a cultura e os conhecimentos de vocês para dentro das empresas para conseguir converter em realmente valor aquilo que vocês inicialmente pensaram que era necessário fazer para fazer valer a sua tese e, de fato, fazer a empresa dar certo. E a segunda dúvida é um pouco mais como curiosidade, assim, né, hoje no cenário de desenvolvimento de inteligência artificial, a gente vê muitas empresas tendo ganhos de produtividade expressivos. Queria saber se já conseguiram observar isso na HG e nas investidas. Tá bom. Acho que quando a gente olha um investimento, nossa estratégia de investimento passa por comprar companhias boas. Elas podem ser ruins
mas a gente descobre depois, a gente compra achando que é boa. A gente pode descobrir depois que elas são ruins. A pessoa pode tomar uma decisão de investimento errada. Então, a gente parte do princípio que são boas, né? Então, dado essa premissa, e o risco de mudanças drásticas de uma companhia de médio porte no Brasil, a gente evita uma ruptura drástica do time e das práticas daquela companhia, né? Então, a gente procura manter o time que está lá, talvez a gente melhore, talvez a gente mude uma pessoa ou outra, mas o cerne da companhia a gente tenta manter o máximo, tá? O que a gente faz é trazer mais recursos, seja do HG, seja de consultorias, sejam de experts do setor no conselho ou na companhia, para ajudar essa companhia a implementar métricas de gestão e acelerar o crescimento dela. A gente normalmente, a gente fala isso, essa expressão de a gente normalmente acelera o ritmo de crescimento da companhia. E algumas pessoas que funcionavam muito bem para uma companhia de 50 milhões de reais de EBITDA, não necessariamente funcionam mais para uma companhia de 500 milhões de reais de EBITDA. Então, esse próprio amadurecimento dos executivos, isso acaba gerando um turnover dentro da companhia. Mas entrar e sair daí que eu sei fazer melhor, é uma cagada. A gente evita ao máximo fazer. E evita até comprar companhias que a gente vai chegar lá e só tem a gente. A gente não faz isso. Quem é que vai tocar essa companhia no dia seguinte? Idealmente é que tenha gente lá, tá? E aí, pegando o tema do M&A, é uma mudança cultural, sim. É uma mudança cultural quando a gente entra na companhia. Normalmente, os profissionais de private equity, profissionais de banco, de consultoria, é uma galera mais jovem, mais sofisticada, melhor educada numa ótica acadêmica, né? Vou chamar assim, né? E você vai começar a lidar com caras ou pessoas que são mais velhas, não têm o teu nível de sofisticação ou de educação, mas conhecem aquilo muito melhor do que você. E a reação natural está vindo esse moleque aqui vir falar comigo, me ensinar o que eu sei fazer. Então, parte daquele papo de como é que você lida com pessoas, isso é um desafio. Como é que vai chegar lá um VP do HG ou um associate do HG e vai sentar do lado do diretor financeiro, que tem 50 anos de idade, né, e dar opinião que daquele fluxo de caixa está errado, né? Então, fazer isso com tato é uma mudança de cultura grande, né? Então, por exemplo, a gente compra o controle de uma companhia, ou até mesmo 100%. Os indicados pelo HG para o conselho é o time do HG, que é uma galera mais jovem. Eu sou o burro velho do HG. Tenho 48 anos. Assim, tem galera de 30, 35. Meu primeiro conselho eu tinha 23 anos. Como é que faz isso? Então, você tem uma adaptação de cultura grande. Quando essa companhia compra uma outra companhia, é um outro choque. Só que isso a gente consegue administrar um pouco melhor, porque, primeiro, normalmente são aquisições menores, então o impacto é menor, e, além de um time que vai negociar a aquisição, que muitas vezes é o próprio HG que negocia a aquisição de uma companhia nossa, a gente estabelece uma equipe de integração, porque integrar é mais difícil do que comprar. Comprar é um tema de preço e condições. Então, se você for mais ou menos disciplinado, você vai comprar mais ou menos. Mas integrar, independente do preço que você pagou depois, é difícil pra cacete. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que passa por cultura também. Próxima pergunta é do João. Boa tarde, Marcelo. Eu gostaria de entender, né, perguntar, você já havia comentado, obviamente, que o lucro ele vem sempre da venda da empresa. E analisando a HIJA como uma empresa que atua não só no Brasil, mas em outros países, quais seriam as diferenças de como vocês lidam com isso no tocante ao amadurecimento da empresa para uma venda no mercado brasileiro, que é um pouco mais restrito para IPOs do que o mercado americano, por exemplo? Eu acho que isso está diretamente relacionado ao tipo de análise de investimento que a gente faz. Quando você roda um processo de venda nos Estados Unidos de uma companhia média, né, você contrata um banco para rodar um processo de venda, você vai ter, sei lá, uma centena de acordos de confidencialidade assinados e algumas dezenas de ofertas para receber, e na linha final você vai ter, sei lá, de 2 a 5 propostas de pessoas competindo para levar a empresa, né? Então, o nível de escrutínio na companhia
eu não vou falar que ela tem que ser menor, mas você tem um conforto maior que você consegue ir embora, né? E o estratégico nos Estados Unidos, muito provavelmente vai estar lá. No Brasil, você roda um processo desse de uma companhia boa, isso já aconteceu várias vezes conosco. Aconteceu semana passada, a propósito. Você roda um processo de venda de uma companhia boa, você vai ter 10, 15 acordos de confidencialidade assinados, 3, 4 propostas não vinculantes, e se você tiver 2 na fase final lá brigando, é um sucesso. Então, parte de tropicalização dos gringos aqui no Brasil é levar para o processo final de venda com um cara só, não necessariamente engajado, e você fingindo que o processo está quente para né? Para que ele tenha a sensação de um leilão. E isso dura um determinado tempo. Por isso que, quando a gente analisa o investimento, combina um macro totalmente volátil, seja ele bom ou ele ruim, né? Com uma incerteza grande de quando a gente vai vender, a qualidade do ativo que a gente compra, ela é relativamente muito mais importante do que a qualidade do ativo que o fundo igual no HIG compra, né? Mais do que isso, as empresas que a gente investe estão em reais. O meu passivo é em dólar. Então, o cara lá fora, ele faz conta para fazer 2,5 vezes, 3 vezes retorno, multiplicador de capital. A gente faz conta aqui para fazer 4 vezes, 5 vezes retorno em reais para amortecer alguma desvalorização cambial que é mais provável do que improvável. Entendi, obrigado. Acho que temos tempo só para mais uma pergunta. Vou passar para o Felipe. Boa tarde, Marcelo. Minha pergunta é mais voltada para o setor. Eu recentemente vi um report da Bain sobre o Private Equity no Brasil, em que o número de deals desde 2018 está meio que andando de lado. E eu queria saber quais são as expectativas que você enxerga para o setor no futuro. Olha, eu acho que eu não costumo acompanhar muito o número de deals, sendo super transparente, né? Talvez seja uma falha minha. Eu acho um bom indicador, mas eu não costumo acompanhar como sucesso ou insucesso, porque a indústria é muito grande e você tem caras que não fizeram deals nenhuns, tem caras que fizeram muitos deals. E não necessariamente o cara que fez muitos deals é um bom cara. Sim, se eu pegar historicamente, todos os private equities que eu vi ao longo da minha carreira, eu faço isso há, sei lá, 26 anos, que saíram fazendo uma porrada de deals desinvestado muito rapidamente, esses caras realmente explodiram. Explodiram, assim, quebraram, né? Porque para conseguir fazer tanto deal tão rápido assim, você precisa ter uma disciplina de investimento mais frouxa, né? Não é que só você está achando essas oportunidades fantásticas, né? Não é à toa que o Banco Master pagava 140% do CDI, né? Por que o Itaú não pagava? Assim, é disciplina, né? E vamos botar dessa forma, que seja disciplina. Então, esse indicador sempre representou pouco para mim. Eu acho que é uma categoria de investimento que ela sempre vai existir, né? Porque o mercado brasileiro ele é extremamente limitado, o mercado de capitais, de bolsa, né? Extremamente limitado. Então, o número de companhias médias no Brasil, e médias podem até ser companhias grandes, né? As nossas companhias grandes hoje fazem, sei lá, 700, 800 milhões de reais de EBITDA, eu posso até classificar como companhias médias. Essas companhias não são, dificilmente vão se tornar públicas em algum momento, vão ser listadas na Bolsa. Então, você tem esse universo de companhias privadas no Brasil muito, muito amplo. Então, você tem sei lá, deve ter centenas de milhares de companhias como oportunidade de investimento para adquirir. Quão mais ou menos esse mercado vai crescer, ele está, na minha visão, ele está mais dependente, ele está dependente do passivo. Quanto de dinheiro eu tenho para alocar na estratégia de private equity? É muito mais o passivo do que o lado do ativo que eu vou investir, né? Eu acho que o momento que a gente está hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, com juros altos, essa confusão para tudo quanto é lado está acontecendo, a turma está, os investidores, de uma forma geral,
estão privilegiando ativos menos arriscados. Nesses segmentos, o fluxo de entrada de capital de private equity reduz. No mundo que você olha para uma menor aversão a risco, e isso não é tão direto, né, porque não é igual você entrar e sair de bolsa, você começa a ver mais dinheiro entrando. E aí uma segunda camada é o mercado de private equity emergente. E aí, quando eu olho isso numa camada Brasil, eu acho que o mercado de private equity no Brasil amadureceu pra cacete do ponto de vista dos fundos ou dos players que estão aqui. Antes, eram fundos locais muito pequenos, que foi o início da minha carreira. Depois, começaram a criar os fundos internacionais de pessoas que tocavam o private equity no Brasil, de fora do Brasil, contratavam uma equipe com pouca experiência ou simplesmente para ter um contato aqui, uma originação e toda a inteligência de dinâmica de private equity lá fora. Esses caras se deram mal. Não todos, mas muitos deles. E você teve essa camada, essa gestão de várias gestoras de private equity com base em capital local de fundo de pensão, e a vasta maioria também foi dizimada. Então, hoje você tem um mercado de caras que estão aqui no Brasil com capital estrangeiro, com equipe local, com muito mais maturidade. Então, eu acho hoje o mercado muito mais evoluído do que era lá atrás, né? Seja o mercado de dívida, seja o mercado de saída, seja o mercado de gente para contratar vocês, quem quiser migrar para private equity, acho que é muito mais evoluído. Bom, Marcelo, a gente queria agradecer novamente sua presença aqui. A gente sabe o quão difícil que é arrumar um horário na sua agenda para poder atender a gente. Queria pedir uma salva de palmas para ele também. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida aí, o nosso time de RH, Camila está ali, Giovana, estamos aí.